No dia 8 de agosto de 2012, saiu no Diário Oficial da União o aviso de licitação sobre a construção do RU, Restaurante Universitário, no campus Arapiraca. Pelo processo 2306-50-14-30-9-2012-70, entrega da posse seria até o dia 11 de setembro de 2012, mas houve um aviso de revogação, ficando para o dia 5 de outubro de 2012, concorrência número 01 de 2012. Enfim, isso respeitou o princípio da publicidade, princípio da legalidade, pois qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. E automaticamente houve aí a questão da impessoalidade, respeito do princípio da impessoalidade, que busca igualdade de tratamento aos administrados, que interliga aí sobre a questão do princípio da isonomia. Bem, pessoal, a CGU realizou uma auditoria nessas obras, no decorrer dessas obras, e apontou diversas irregularidades na obra do RU, Restaurante Universitário de Arapiraca. Segundo a CGU, houve um superfaturamento de R$ 140.564,50, referente a serviços de infraestrutura, cobertura e revestimento do local. Além disso, o órgão fiscalizador identificou prejuízo de R$ 55.308,57, relacionados a serviços que nem sequer foram feitos, ou que não foram pagos, ou foram previstos em duplicidade na construção, ou seja, prejuízo ao erário público, não respeitando o princípio da moralidade, ou seja, falta de eficiência. Decorrer dessas obras, a questão do controle social, onde houve a representação formulada no dia 27 de junho de 2018 por Fernando Antônio de Lima, noticiando supostas irregularidades praticadas pela UFAL em obras no campo Arapiraca e Delmiro Gouveia, solicitando ao Ministério Público Federal de Alagoas que investigasse os fatos. A reitoria da universidade põe culpa na empresa responsável pela obra, a empresa Sandaluz Construtora, mas a empresa alega que não tem mais responsabilidade com a obra. Não é isso? Segundo o senhor Fernando, que é universitário, fez novamente uma nova representação formulada no dia 22 de agosto de 2018, relatando que obras do restaurante universitário estaria abandonada há 3 anos. O procurador da República, Antônio Henrique de Amorim, cadete, determinou a prorrogação da presente notícia de fato por mais 90 dias, bem como foi notificado a reitoria da UFAL para que, num prazo de 15 dias, se manifestar sobre os fatos, informe qual o atual cronograma de execução e entrega de obra, percentual de execução das obras e informe se houve aplicação de penalidade às empresas contratadas. O universitário Fernando, ele formulou essa denúncia, a primeira denúncia, no dia 7 de dezembro de 2015. Universidade Federal de Alagoas, UFAL, desde o ano de 2015, vem realizando um verdadeiro descaso com o dinheiro público no campus de Arapiraca e Delmiro Gouveia. Os restaurantes universitários de Arapiraca e Delmiro, obras que somam mais de 5 milhões de reais, estão abandonadas há quase 3 anos, com equipamentos comprados que nunca foram usados, virando sucata. Além disso, em Arapiraca, existe o ginásio poliesportivo, a piscina e outras obras, como por exemplo, vários laboratórios que estão em ruínas. São milhões de dinheiro público virando sucata. A reitoria da universidade põe a culpa na empresa responsável pela obra, a Sandaluz Construtora, e a empresa alega que não tem mais responsabilidade com as obras. No dia 21 de maio de 2018, a UFAL divulgou em nota na qual determinava
um prazo de entrega dessas obras para o dia 31 de agosto de 2018, mas até o presente momento ninguém fez nada. A procurar a reitoria da Universidade Federal de Alagoas, eles informaram que a empresa se recusa a efetuar os reparos e que não havia mais esperança em um dia essas obras funcionar. Ou seja, que desistisse porque essas obras nunca serão concluídas. Como assim? Nunca serão concluídas. Estamos falando de milhões de dinheiro público. Sendo assim, peço que seja realizada uma auditoria nos gastos realizados pela Universidade Federal de Alagoas, para que seja verificado como estão sendo gastos os recursos da universidade e por que essas obras não são concluídas e por que os equipamentos comprados não chegam. Fernando Lima, sou aluno do curso de Letras da UFAL Arapiraca. E eu cheguei na UFAL Arapiraca em 2017, mais precisamente em 10 de agosto de 2017. E quando cheguei lá, me deparei com a situação do restaurante universitário abandonado. Tentei algumas vezes reuniões com a gestão para discutir o assunto, mas a gestão sempre se negou a receber e discutir o assunto. Daí então eu vi, né, que a gestão não ia ter interesse em resolver a situação do nosso restaurante universitário. Ela não tem interesse em botar o restaurante para funcionar. Consegui entrar no restaurante, falei com a direção do campus, que me autorizou a entrar no restaurante. E quando eu entrei lá, a situação foi pior ainda do que eu esperava. O restaurante estava parecendo um pântano, todo alagado, os equipamentos recebendo chuva, né, diversas infiltrações. Então equipamentos caríssimos se deteriorando nas chuvas, né, e virando sucata. Foi aí então que eu entrei em contato com um conhecido que trabalha no jornal, falando dessa situação para ele, enviei o vídeo para ele, algumas fotos que eu tinha feito do local e que queria fazer uma matéria sobre isso para denunciar, né? E depois da matéria eu iria buscar outros meios, eu iria buscar os órgãos competentes. Ele entrou em contato com a universidade fez pouco caso da situação, e aí a gente fez a matéria, lançou a matéria no jornal Diário do Poder, está disponível no YouTube, quem quiser ver esse vídeo, tem esse vídeo no YouTube. E depois disso eu procurei o Ministério Público, procurei a CGU, fiz a denúncia, o Ministério Público procurou a universidade deu os prazos de entrega dessas obras, não cumpriu os prazos, eu voltei a fazer a denúncia, a universidade não cumpriu os prazos novamente, eu voltei a fazer a denúncia e fui fazendo a denúncia até o último momento, né? Diante disso também fui tentando também conversar com a gestão também se negava a conversar, continuava se negando a conversar, e para ser ouvido no dia 5 de novembro de 2018, nós tivemos, eu mais um grupo de alunos, tivemos que invadir a reunião do Consune para poder ser ouvido pela gestão. E naquele momento a gente falou o seguinte, que a gestão ou abriu o restaurante no dia 21 de janeiro, que era no retorno das aulas, ou iríamos invadir o restaurante e nós mesmos fazer a nossa alimentação, né? Então aí, depois dessa pressão toda, eles resolveram abrir o restaurante, mas não foi por vontade, foi por pressão de verdade mesmo dos alunos. E é isso, se tiver união, tiver unidade, se os alunos se unirem, a gente consegue os nossos objetivos. Hoje o RU está funcionando, o RU beneficia 450 alunos diariamente, são 450 refeições servidas todos os dias no RU, das quais, dessas 450 refeições, 350 são bolsistas, né, são alunos que não pagam pela refeição. E hoje você vê outra cara no campus Arapiraca, né? Você vê o aluno circulando no campus Arapiraca no horário entre 11h30 e 1h30, que não acontecia antes com o RU fechado. Hoje o RU garante a permanência do aluno na universidade, né? Mas foi denúncia, foi no Ministério Público, fui da CGU várias vezes, várias andadas, enfim. E assim, e o maior obstáculo que eu tive na questão dessas denúncias, o maior obstáculo para agir contra a gestão foi, por incrível que pareça, do próprio movimento estudantil, né?
desse povo planeta na universidade, dizendo que é movimento estudantil, dizendo que defende o movimento estudantil, quando na verdade são capazes de políticos, né? Esses U's, esses J's, esses R que tem dentro da universidade, recrutando alunos, esses alunos que nem sabem o que está acontecendo, nem sabem o que real acontece dentro desse movimento estudantil, desses grupos que se dizem militância estudantil, que se diz representação dos estudantes, quando na verdade, hoje infelizmente, os alunos não têm representação, né? Esses grupos na verdade são capazes de políticos, todos eles trabalham são coligados com algum partido e servem de escudo para impedir que os alunos ataquem a gestão, que os alunos avancem contra a gestão reivindicando os seus direitos. Esse foi o obstáculo que eu encontrei, né? Mas, enfim, prosseguir com as denúncias, prosseguir apertando, né? Tive a ajuda de alguns companheiros e o resultado foi isso aí. O RU está funcionando e espero que continue assim durante muito tempo. É isso. Pessoal, me chamo Moisés, faço parte do grupo que está falando sobre a questão da licitação, né, que envolveu todo o processo do embrólio do RU, Campus Arapiraca, certo? A gente vai comentar hoje, falar um pouco com a Marla. A Marla, ela participa da parte de finalização da obra, juntamente com o de alguns materiais complementares do RU Campus Arapiraca, além de estar envolvida também na questão de compra de alimentos, né? Compra de material específico para realmente essa obra ser finalizada, ter o sucesso que está acontecendo hoje, certo? Então a Marla hoje, além de ser nutricionista, está à frente da RU Campus Arapiraca e vai esclarecer algumas dúvidas para vocês hoje sobre todo esse processo. Boa noite, sou Rafael, do curso de Administração Pública e hoje estamos aqui para a realização do trabalho sobre o restaurante universitário. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, né, estamos aqui com a Marla, certo? A Marla, além de ser nutricionista, é responsável pela parte de produção aqui do RU Campus do Fora Arapiraca, ela está tendo que participar da parte administrativa, tem que ser parte administrativa, devido à questão de pendências, né, ocorrentes aqui dentro desse empreendimento aqui na UFAL, certo? E Marla, queria que você desse um pouco de testemunho, né, de seu chegar até Arapiraca, como se esse processo, né? Foi um processo realmente bastante árduo, né, para você, mas também de lições, não é isso? Isso, com certeza. Boa noite, pessoal. Como os meninos já falaram, sou Marla, sou nutricionista responsável técnica aqui pelo restaurante, também cuido da parte administrativa. Quando eu cheguei aqui na UFAL, isso foi em agosto de 2017, eu encontrei o prédio do restaurante abandonado, assim, construído, mas com algumas pendências, né, com aspecto de prédio abandonado. A gente precisou fazer alguns reparos, tanto para melhorar a obra em si, quanto para adequar a questão higiênico-sanitária de produção dos alimentos. Essa parte de obra, ela foi feita em parceria com os engenheiros, né, da universidade, lá do campus AC Simões, e com o pessoal de infraestrutura aqui do campus de Arapiraca, certo? Depois disso, a gente passou por outros processos de compra de alimentos, de contratação de terceirizados, e depois de passar por todas essas etapas e alinhar outras coisas internas, a gente conseguiu colocar o restaurante para funcionar. Cuidado, eu gostaria de saber, Marcos, qual foi o ponto-chave para iniciar o funcionamento do RU? Ok. O ponto-chave incluiu trabalho conjunto, empenho e especialmente mobilização, né? E aí eu incluo mobilização da comunidade discente, que se manifestou junto à gestão, e a partir daí a gestão começou a organizar esse fluxo de quais servidores deveriam fazer quais atividades, e as tarefas foram então distribuídas. Os servidores realizaram as etapas necessárias e a gente conseguiu comprar, contratar, licitar e fazer tudo que era necessário para abrir o restaurante. Então esse foi o ponto-chave. Eu acho que mobilização por parte das pessoas que necessitavam do restaurante e empenho da equipe em colocar para funcionar. Fala, quais processos realmente de finalização, né, para realmente iniciar o RU, envolvendo a questão pessoal, de alimentos, você passou?
Bom, a gente passou, na verdade, teve que abrir aproximadamente 8 processos de licitação para conseguir colocar o restaurante para funcionar, certo? Nesses processos de licitação estão incluídos os alimentos. A gente abre processo de licitação aqui por grupo alimentar, né? E aí eu vou citar para vocês que a gente abre um processo de licitação para polpa e laticínios, um processo de licitação para semiperecíveis, outro processo para carnes, outro processo para frutas e hortaliças e mais um processo para os descartáveis que são utilizados no restaurante. Além disso, a gente abriu também uma chamada pública, né, para aquisição de alimentos da agricultura familiar. Fora isso, foi aberto ainda um processo de licitação para compra de todos os equipamentos que vocês podem ver aqui no restaurante, desde bebedouro até separador de fila, até utensílio que a gente usa na cozinha, colher, prato, a rampa de distribuição, né? E o último processo licitatório foi o processo de contratação de prestação de serviços de cozinha, né? Que é esse que é responsável, né, pelo fornecimento de mão de obra para o RU, né? A gente trabalha no modelo de restaurante e autogestão, né? O que é isso? A gente é responsável por administrar tudo, exceto a mão de obra, que é um outro contrato. Então a gente teve que fazer este contrato de prestação de serviços por fora. A convocação do pessoal se deu também através da empresa contratada, porque, né, segundo o contrato, a gente não pode ter contato com os servidores da terceirizada, e sim a terceirizada é responsável por fazer essa seleção. A gente acompanha a seleção, mas não faz a seleção. Isso é uma questão contratual. Então, foram esses 8 processos de licitação que eu falei para vocês, e além deles, a chamada pública, que é uma outra modalidade, né, vamos dizer, de compra, certo? Mesmo você não sendo administradora pública, não tendo experiência em licitação de contrato e tudo isso, qual foi o legado que ficou de todo esse contexto? Como você disse, eu não tenho nenhuma formação em administração pública. E, especialmente por isso, o legado que fica é que o conhecimento, a busca pelo conhecimento faz toda a diferença. Então, assim, eu aprendi muita coisa nesse processo de construção do restaurante. Aprendi muita coisa de administração pública e não somente isso, aprendi também a desenvolver uma postura melhor em relações interpessoais, né? Eu acho que esse é o principal legado. Qual a mensagem que você poderia deixar para o pessoal de administração pública mesmo? Certo. Eu queria dizer ao pessoal que estude bastante, aproveite todas as oportunidades que esse curso de graduação tão essencial tem a oferecer a vocês. Explorem todas as oportunidades além da própria aula, né? Pesquisa, extensão, interação, tudo que for possível, porque o que a gente mais precisa hoje é de pessoas com conhecimento na área de gestão pública. Isso faz toda a diferença. E aí eu digo a vocês, se eu chegasse aqui com conhecimento em gestão pública, provavelmente o andamento da abertura do restaurante seria outro. Provavelmente também, se todos os servidores da UFAL tivessem noções, pelo menos noções de gestão pública, o funcionamento da universidade seria outro. Então eu acho que vocês têm um potencial muito grande para fazer a diferença no serviço público do Brasil. Maravilha, tá? Que agradeço. Estamos à disposição do qualquer curso. Tá bom? Boa noite a você. Boa noite, pessoal. Obrigada.